Oi, no vídeo anterior eu comentei sobre as referências que eu utilizei para gravar os vídeos, que eu não tenho elas salvas. Então eu vou repetir para caso quem não tenha assistido o vídeo anterior não vai ficar sabendo. Que algumas pessoas me perguntaram, na verdade pediram para eu compartilhar os artigos que eu utilizei para produzir os vídeos, só que eu não sei onde eles estão, eu não salvei. Então, eu vou compartilhar alguns livros que eu utilizei também como base para fazer esses vídeos. Eu vou deixar na descrição o link deles. E a partir do próximo, eu vou me atentar a gravar qual foi o artigo e compartilhar com vocês o artigo específico que eu utilizei. Meu nome é Camila Borges, eu sou autista, sou psicóloga. E hoje eu vou falar sobre hiper e hipossensibilidade a estímulos sensoriais. Geralmente, quando se fala em sensibilidade sensorial, uma das primeiras imagens que as pessoas costumam pensar é aquela pessoa que tapa os ouvidos quando tem um barulho muito alto. Mas esse é apenas um dos tipos de sensibilidade sensorial. Eu, por exemplo, sou o inverso desse em relação a barulho. Eu não me incomodo com barulho no sentido de não achar aversivo. Eu tolero e acho tranquilo, não é prejudicial para mim, não atrapalha a minha convivência. Em algum momento fica cansativo, mas não chega a ser aversivo. O que eu acho mais aversivo são alguns ruídos pequenos, especificamente mastigação. Esse é o principal, o que me traz mais aversão, que me deixa com muita raiva. Eu sei que não faz sentido ter raiva desse barulho pequeno que muitas pessoas nem percebem, mas eu não consigo controlar essa aversão que eu sinto ao escutar alguém mastigando. Então, geralmente eu saio de perto ou eu coloco música no fone de ouvido. E além de mastigação, que tem uma frequência muito baixa de som, relógio, aquele tic-tac sem parar, desnecessário que o ponteiro fica fazendo. Mas também não existem apenas sensibilidade a sons. Pode ter sensibilidade à claridade, por exemplo, que eu também tenho bastante dificuldade em estar em um ambiente muito claro. Se for um ambiente de luz solar, eu tenho que colocar óculos escuros. Sensibilidade a algumas texturas. Algumas pessoas têm muita sensibilidade a alguns tipos de tecido de roupa, principalmente a etiqueta. Quando a etiqueta fica na lateral, é horrível, eu sempre tiro. Também tem a sensibilidade em relação à comida, pode ser tanto em relação a cheiro, textura, a cor do alimento. Algumas pessoas aceitam apenas comer um determinado de uma cor. Então isso se torna bastante prejudicial na dieta dessa pessoa. Ela acaba tendo falta de vários nutrientes em conta dessa restrição. A minha restrição que eu tenho em relação à comida é em relação à textura mole, macia, tipo pudim, gelatina, sushi. Sushi além de ter uma textura macia, eu não gosto do cheiro e nem do sabor. Sushi pra mim é terrível, é peixe no geral. A forma que a gente percebe as coisas ao nosso redor, a forma que a gente aprende, isso é atrás dos nossos sentidos. E na pessoa autista há uma alteração de como esses estímulos são percebidos e integrados. Então, essa dificuldade essa falha na recepção desses estímulos, seja tanto tátil, visual, olfativo e etc., eles podem trazer bastante dificuldade na qualidade de vida e também de aprendizado. A pessoa pode ter restrição a aprendizado, não conseguir se engajar em alguma tarefa por conta de algum estímulo que ela não esteja processando de forma que é esperado para que ocorra esse processamento de forma adequada. E a diferença de hipersensibilidade para hipossensibilidade
é que a pessoa hipersensível, ela sente demais esses estímulos, ela percebe bastante de uma forma que chega a incomodar. Por exemplo, algumas pessoas elas não gostam de abraço, não gostam de toque, por conta que elas podem até mesmo sentir dor com esse toque. Uma claridade, por exemplo, que talvez nem seja tão intensa, pode causar desconforto por esse estímulo específico chegar de uma forma muito intensa, mais intensa do que o padrão de normalidade. Então, tudo que é percebido de forma mais intensa é hipersensível. E o que é menos intenso é hipossensível. Então, aquela pessoa que tem bastante estereotipia e que está muito agitada nesse ambiente, ela pode ser hipossensível e está fazendo esses movimentos autorregulatórios para tentar perceber o ambiente, tentar ter uma própria percepção do seu próprio corpo. E a pessoa hipossensível, ela vai sentir com menos intensidade esses estímulos e que, por outro lado, pode até fazer com que ela busque esse estímulo para que ela alcance essa recepção, né? A recepção desse estímulo. Então, uma criança que fica com um som muito próximo ao ouvido, porque esse estímulo não está chegando de forma que é esperada e ela fica muito próxima em um som alto, ou até mesmo a claridade, ela pode se autoestimular com uma luz muito forte em seu rosto, o que pode ser bastante prejudicial. As estereotipias podem até aumentar por conta dessa dificuldade de perceber as sensações. Ela pode ficar bastante agitada, correr nesse ambiente, fazer estereotipias motoras, a fim de ter uma percepção maior desse ambiente e de si mesmo, né? Do seu próprio corpo, que inclusive a marcha equina, que é andar na ponta dos pés, pode ser tanto uma estereotipia, como também pode ser uma sensibilidade sensorial, de ter dificuldade de sentir o chão no pé, e aí por isso que ele diminui a superfície que está em contato com o chão. Eu já me deparei em ficar na ponta dos pés, mas eu não ando na ponta dos pés, mas às vezes quando eu estou parada, eu já me peguei estar na ponta dos pés, que era algo que eu não percebia como uma forma estereotipada de se comportar. Em um estudo feito nos Estados Unidos, que infelizmente eu não sei, mas talvez eu até encontre esse estudo e aí eu compartilho com vocês se eu encontrar. Foi feito um experimento com ratos em relação à sensibilidade sensorial. Esses pesquisadores inseriram nos nervos periféricos de alguns ratos uma mutação em alguns genes específicos do autismo, para eles perceberem como se dá essa questão sensorial. E os ratos que tiveram essa alteração, eles tinham uma reação bastante exagerada em relação a toques leves e sutis, como por exemplo um sopro leve, e todas essas questões sensoriais que ocorriam com esses ratos deixavam eles bastante ansiosos e agitados, em comparação com os ratos que não sofreram essa mutação no nervo periférico. E a partir dessas questões sensoriais, as consequências que acontecem em relação a isso, tanto em questão de sensibilidade sensorial, a mudanças no comportamento, até mesmo um isolamento social por conta de ter muitas coisas no ambiente que estejam sendo aversivas para essas pessoas. Eles perceberam a influência genética, mas a dificuldade de saber especificamente qual gene é porque há muitos genes envolvidos no transtorno do espectro autista, então eles
não conseguiram isolar todos e saber de todos para saber especificamente em qual que ocorre. Eles só perceberam que a partir de uma mutação teve essa alteração na sensibilidade sensorial. Esse foi o último vídeo da série de vídeos que eu fiz sobre as características do transtorno do espectro autista. Todos esses vídeos foram bastante resumidos, porque não tem como falar em pouco tempo de uma forma muito mais profunda sobre cada característica. Mas eu espero que tenha contribuído de alguma forma, e agora eu vou fazer vídeos sobre outros temas. Eu quis fazer essa playlist para mostrar um pouco sobre o espectro e os vários níveis que ele apresenta, tanto nível de um espectro a outro, como por exemplo, dificuldade com barulho alto, dificuldade com barulho pequeno, quanto a nível de dependência e de dificuldade que essa pessoa apresenta com determinada característica. E tudo que eu disse não dá para representar em si o autismo em um único caso, porque cada autista vai ser diferente do outro. Então, mesmo se eu falar sobre mim, o meu caso não vai representar todos os autistas, ele vai me representar. Todos os autistas têm níveis diferentes e características diferentes de um mesmo espectro. E esse é um dos motivos de por que eu quero falar sobre o autismo, para tentar mostrar de uma forma pessoal e também de uma forma que não é só o meu caso de autismo. Mostrar o amplo espectro e o que eu encontro na literatura a respeito do autismo, seja leve, moderado ou severo. Principalmente do leve, que é um pouco negligenciado por conta do nível de dependência que a gente tem. Então, à medida que a gente vai crescendo e se tornando adulto, o nível de dependência de outra pessoa se torna muito menor. Mas isso não significa que as dificuldades desapareceram ou que não tem dificuldade nenhuma e que somos pessoas não autistas, porque não parece, porque a gente se comunica de uma forma mais efetiva, não tem estereotipias tão aparentes. Às vezes pode ser que sim, em alguns momentos, mas não fica tão evidente quanto em alguns casos que estão estereotipando quase que a todo momento, e principalmente as crianças que não falam, que é um pouco mais visível, no sentido de que não de que eu vou olhar para essa pessoa e automaticamente identificar que ela é autista, mas a partir de alguns comportamentos que ela estiver fazendo naquele momento e que eu perceber, eu posso ter uma ideia se essa pessoa tem traços ou não de autismo, fica mais perceptível. No meu caso, as pessoas olham e a todo momento eu estou escutando: nossa, mas você nem parece autista. Então isso significa que eu tenho que parecer autista a todo momento? Como que é parecer autista? Ou então chega alguém e fica fazendo várias perguntas, desafiando, meio que em um tom de dúvida de se você é autista ou não, como se a gente tivesse que provar para aquela pessoa que você é autista porque você não parece. Enfim, são várias questões. Então eu quero desmistificar um pouco a respeito do amplo espectro que é o autismo e conseguir ajudar de alguma forma as pessoas autistas, os pais, as pessoas que conhecem outros autistas, amigos de autistas, enfim, as pessoas que tiverem contato com autismo. Eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos e se quiserem sugerir temas para os próximos vídeos, eu estou super aberta para sugestões. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, que agora eu não sei sobre o que eu vou falar, mas eu vou falar sobre alguma coisa. Até mais!